Oi, mães! Hoje eu vou falar com vocês sobre um dos temas assim que eu acredito ser a raiz de muitos desafios que vocês passam, que é ali a raiz de muitos problemas, mas que hoje a gente tem aqui a missão de conseguir enxergar de uma outra forma para que a gente consiga encontrar soluções de dentro desses problemas que aparecem, que são naturais. Então aqui eu tô falando da birra infantil, do mau comportamento, e eu chamei assim para que seja entendido, mas é importante a gente entender que quando esse termo ele é utilizado, ele vem carregado de muito peso, de muito rótulo, de muito estereótipo, de algo que a criança fez de errado, algo que não é socialmente aceito, e aí por aí vai. Quando a gente pensa assim, o que seria o comportamento infantil, para que a gente entenda um pouco de como que a gente pode olhar para isso diferente. Vou explicar aqui para vocês, com uma ilustração fica bem melhor para que vocês compreendam, tá? Então aqui eu vou desenhar uma criança. E aí a gente tem aqui nosso filho, né? Nossa criança. E aí se eu perguntar para você, me fala um pouco do teu filho, como é que ele é? Quais os tipos de comportamento que ele apresenta, né? E aí se você tiver que falar um pouco do seu filho, o que normalmente você falaria, né? Quando você lembra desses desafios, quando você lembra de tudo isso que você passa nesse processo de educar. Nem sempre acontece, mas vamos falar aqui do que usualmente aparece, que são isso aqui. Meu filho, minha filha, é muito danado. Nossa, você não sabe como que ele é teimoso, como que ela é teimosa. Não, minha filha ela até tem um jeitinho assim, tal, mas é muito birrenta, sabe? Muito birrento, meu filho. Gente, olha o que aconteceu aqui dentro desse processo, onde a gente colocou alguns rótulos, né? Quando a gente faz isso, onde que fica a criança dentro desse processo? Vocês conseguem enxergar a criança que eu desenhei? A gente não consegue enxergar, sabe por quê? Porque tudo isso que a gente coloca faz a gente perder de vista o que realmente é importante, que é a essência dessa criança, que é o que ela tem para te mostrar, que é que são as potencialidades, que são todas as qualidades que uma criança é predisposta a ter, mas que a gente, dentro desse movimento, sabe, de sempre ir encontrando nomes para encaixar, para dizer o que a gente quer, a gente faz isso, sabe, a gente faz esse movimento sem perceber. E aí, quando você vê, de repente, você já não enxerga mais o seu filho. De repente, você só vê uma criança mal criada, uma criança difícil, e olha o problema que isso tudo traz, gente. Essa é a parte que mais preocupa. É o fato de a criança não ter o seu processo de identidade bem estabelecido e o fato delas dependerem dessa construção de identidade para serem um adulto saudável, para ser um adulto que não vai apresentar prejuízos lá na frente, que vai ter uma autoestima elevada, que vai confiar em si mesmo. Né? Para esse adulto chegar nesse ponto que eu estou colocando, ele precisa ter dentro dessa infância, dentro dessa construção de identidade, ele tem que, na verdade, sair de todos esses rótulos para poder ele conseguir se enxergar. E quem está ali cuidando também tem que começar a repensar um pouco sobre a retirada desses rótulos, para que a criança seja livre para ir conhecendo as capacidades dela, como eu falei, para ela ir lidando com tudo isso, que para ela é tão confuso, que é o processo de se entender, de saber sobre si mesmo, de confiar em si mesmo. E aí eu posso dizer para vocês que é onde começa a raizinha do problema, sabe? É a gente não conseguir compreender, e a gente só chamar de mau comportamento, e a gente só chamar de birra, e a gente não entender o que está ali por trás disso que a gente chama, por trás dessas crenças, né? E foi com base nisso que eu tive a ideia de trazer para vocês assim um conhecimento que ele vai assim encaixar não só com a fase que seu filho está vivenciando. Ele vai muitas vezes a criança passa por algumas fases em que ela tá ali com um certo tipo de comportamento,
numa outra fase ela passa a apresentar outros tipos de comportamentos que são desafiadores e você vai tendo que lidar com essa mudança. Mas esse conhecimento que eu vou dividir agora com vocês, ele tem muito a ver com você conseguir identificar em que fase o seu filho se encontra e que tipo de crença normalmente, ou na maioria das vezes, na maior parte do comportamento que a gente considera o comportamento inadequado, essa criança apresenta, tá? Então vamos pensar o seguinte, existem 4 tipos de crenças que a gente considera crenças equivocadas, crenças que são uma interpretação distorcida ali pela criança do que seria a realidade. Só que o problema é que é uma interpretação distorcida pela criança, mas que por muitas vezes ela é alimentada ali pelos pais. Em que sentido? De a criança, de certa forma, ela acredita muito no que ela ouve. Então, se uma criança escuta muito de quem é a sua figura de referência, que ela é uma criança birrenta, pode acreditar que ela vai se comportar como uma criança birrenta. Se ela ouve todos os dias que ela é uma criança muito retraída, que ela é uma criança que tem vergonha de todo mundo, pode esperar que ela vai fazer jus a isso que é colocado para ela. Justamente pelo fato da criança não ter isso muito bem estabelecido e dela depender dessa observação das pessoas que ela mais confia, né? Como que ela não vai confiar no que a mãe dela está dizendo? Como que ela não vai acreditar no que o pai dela está dizendo? Como que ela não vai... Entende o que eu estou querendo dizer? Entende o peso que tem de como a gente vai colocando todas essas palavras, de todos esses rótulos. E aí, quando a gente volta para essa ideia de que existem 4 tipos de crenças, vamos listar a primeira para a gente entender um pouquinho. Porque é como eu falei, muitas vezes o seu filho pode estar dentro dessa crença e é preciso que a gente entenda o que acontece quando a criança está pensando assim e a gente perceba o que a gente pode fazer para ir tirando a criança de dentro desse ciclo, tá? Então, a primeira a gente fala que é uma crença de atenção indevida. É a criança que ela acredita que só é amada quando ela tem aquela atenção a todo momento, certo? E isso é um tipo de comportamento que muitas vezes faz com que os pais fiquem irritados, faz com que os pais fiquem um pouco preocupados, não sabe, né, se vai ali mimar ou não sabe se, não, já estou irritado demais para estar ali perto e me demanda muita atenção. E aí é aquela criança que ela tem essa crença equivocada. De que sentido? De que forma ela distorceu isso? Ela é aquela criança que ela só recebe essa atenção porque vamos entender que toda criança precisa realmente de atenção, precisa de se sentir amada e pertencente, aceita, importante. Então ela vai atrás disso. E de repente, se essa criança ela acredita que ela só consegue isso assim, que ela só tem esse amor quando essa atenção vem dessa forma, ela vai ser aquela criança que vai estar todo o tempo ali demandando algo de ti, que vai estar todo o tempo ali, se você está querendo falar com alguém, ela é aquela criança que não quer que você divida a atenção com outra pessoa, ela quer atenção só para ela, e aí isso vai gerando problema, você vai, né, e muitas vezes o que acontece? A gente tem a possibilidade de, dentro desse processo, enquanto adulto, fazer alguns tipos de redirecionamento, né? Que essa seria a solução para quando a criança se encontra dentro dessa fase de atenção indevida. Fazer um redirecionamento de mostrar para aquela criança que você já entendeu, sabe? Que você já entendeu que ela quer mais tempo com você, que ela quer se sentir amada e que tá bom, filha, tudo bem, você vai se sentir amada e vai se sentir aceita, a mamãe não tá toda hora e ainda assim a mamãe te ama. É aquela criança que quando te demandar atenção você pode desviar o foco daquela atenção, e aí muitas vezes não é ignorar a criança, né? É muito diferente. Muitas vezes você pode só ignorar o comportamento, sabe? É diferente de você ignorar a pessoa. Isso, gente, eu queria que ficasse muito claro isso, sabe? A diferença entre você ignorar o comportamento da criança e de você ignorar a pessoa. Porque eu sei que isso é um erro que muitas vezes acontece, sabe? De você achar, tem que ignorar. E aí você não sabe discriminar o que essa frase quer dizer e você deixa ali
o seu filho à mercê dos sentimentos, à mercê de uma confusão que nem ele mesmo vai conseguir interpretar. E aí aquilo tudo que ele estava buscando em você, ele não encontra de forma alguma. E quando encontra distorcido. Porque quando ele faz isso, ele vai sim conseguir a tua atenção. Mas ele vai conseguir a tua atenção de uma forma que você já está irritado, que você já perdeu a paciência. E olha que mesmo assim, mesmo não sendo uma atenção tão legal, a criança vai continuar nesse ciclo de querer receber essas migalhas de atenção, né? Então, por isso que é importante a gente identificar em que crença aquela criança possivelmente está. E muitas vezes a gente faz isso através do que a gente sente, né? Através do nosso sentimento de se sentir irritado, de se sentir ali preocupado, né? Muitas vezes se sentir culpado. E a gente vai identificando. Uma vez que você identifica, você pode fazer esse processo de tomada de decisões, de redirecionamento. Um outro modo em que a criança muitas vezes se comporta mal, né, como a gente pode dizer aqui, que seria o poder mal direcionado. Um poder em que a criança acredita que ela só é amada quando ela tem aquela voz de poder mandar em casa, ou então de sentir que as coisas só são feitas como ela gostaria que fosse, ou então é aquela criança que vai assim querer entrar numa briga com você de graça. E aí, muitas vezes, o que pode ser feito para você identificar quando isso acontece? É quando o seu sentimento te avisar, tá? Quando ele fizer um bipzinho, olha, tá querendo entrar numa briga de poder. Ele tá querendo discutir comigo, tá querendo mandar aqui. Então eu vou aqui mostrar que quem manda aqui em casa sou eu. Vou mostrar que ele que ele tem que me respeitar, eu vou mostrar. E aí começa uma briga por poder, tá? E aí a criança que tá dentro desse ciclo, que tipo de crença equivocada que ela apresenta? Ela tem aquela ideia de que ela é amada e ela tem atenção quando ela faz esse tipo de comportamento. De as pessoas ficarem, nem que sejam chateadas, mas vão voltar a atenção pra ela pra dizer, você não manda aqui. Ou então, sabe, se ela tá querendo chamar atenção, e todo mundo, gente, eu vou enfatizar isso aqui porque é uma frase que eu escuto bastante. Ah, tá fazendo isso pra chamar atenção. Vamos aqui nos colocar numa posição em que a gente entende que todos nós, seres humanos, não é só a criança, todos nós precisamos de atenção. Todos nós buscamos essas atenções. E ainda digo pra você que quando você perceber essas quatro crenças que a gente vai conversar aqui sobre o mau comportamento, sobre as birras e tudo, você vai perceber muitas vezes que você se encaixa dentro disso, né? Aí, quando eu uso a palavra encaixar, que fique muito bem claro que aqui não estamos para rotular as crianças, para dizer, meu filho isso e meu filho não, ele tá dentro disso, não. A ideia é o quê? Que a gente consiga identificar e que uma vez identificada a gente saiba como agir. Porque a gente só sabe como agir quando a gente pelo menos sabe do que se trata. Quando a gente sabe com o que a gente tá lidando. Então, dentro desse poder direcionado, o que como você, como mãe, como pai, tem a possibilidade de fazer? Né? Quando a criança tá dentro desse ciclo, ela tá te mostrando isso. E o que de melhor você pode fazer é usar aquilo que seu filho, sua filha apresenta de assim, ela tem um poder pra querer mandar, ela tem um poder. E aí, quando você faz um jogo de usar aquilo ali em favor de toda a dinâmica da família, você pode muito bem dizer assim, filha, agora você faz o seguinte, você agora é encarregada de todos os dias da semana que for pra gente colocar a roupinha lá na máquina, você pega e marca um X aqui e você vai nos informando qual é o dia que a gente tem que botar a roupa pra lavar, sabe? O que eu quero dizer aqui pra vocês? Que você vai pegando isso que a criança tem de sentir que tem esse poder e tudo, e você vai usando para algo positivo. Você não vai utilizando para uma discussão, você não vai utilizando para levar para o lado pessoal. E aí muitas vezes você vai ter ali que usar uma ferramenta que é o agir sem falar, né? Muitas vezes dentro desse tipo de crença,
Quando o adulto utiliza isso, ele tá dando o recado para a criança de eu já entendi que você precisa da minha atenção e eu não discuto assim. E quando você se acalmar, a gente conversa, sabe? E você vai mostrando para a criança que você já compreendeu o que ela tá precisando, mas que daquela forma ela não vai alcançar exatamente o que ela deseja. E que de outras formas sim ela pode alcançar, porque não é só você também dizer para a criança, assim você não vai conseguir nada comigo. Você também tem que ir mostrando de que forma a criança pode conseguir algo com você, sabe? Que é dando essa ideia para a criança de que ela não precisa de tudo isso para ela se sentir amada. Filho, você não precisa fazer isso sempre para eu te sentir, pra você, assim, morar no meu coração, pra mamãe te amar. Você não precisa, sabe? Quando você vai dando esses recados, você vai reconstruindo toda essa ideia e toda essa crença que ficou muito distorcida ali na cabecinha da criança, né? Porque tem muito isso. A criança, ela é observadora, mas na hora de fazer uma elaboração pode chegar tudo distorcido. Então, às vezes, você diz a coisa bem clara, mas como ela não tem o processo, né, de maturação para entender tudo bem direitinho, ela pode decifrar isso de outra forma. E aí, esses comportamentos equivocados, eles vão nascendo disso, sabe? É dessa ideia equivocada da criança. Então, se eu tenho uma verdade na minha cabeça, se a criança tem uma verdade, eu só consigo a atenção assim, é assim que ela vai buscar. E cabe a você ir mostrando que tipo de forma ela pode conseguir. Que formas adequadas essa criança pode conseguir a tua atenção. E então, se você também já entendeu que essas birras infantis, que esses maus comportamentos, ele é esse pedido de conexão, ele é esse pedido de amor, de companheirismo, de pertencimento, de importância. Se você já entendeu isso, vai participando também de a criança não ficar precisando pedir isso de qualquer forma. Vai facilitando para que ela vá recebendo isso de outras, da forma que você considera ser saudável, né? Então, assim, por isso a importância da conexão também, nessas horas. E aí, uma terceira crença dentro disso, desses comportamentos, é o de vingança. Bem pesado esse nome, né? Mas muitas vezes é o que se passa ali dentro da criança, ela acontece algo com ela e ela só tem aquela sensação de que eu odeio os meus pais, eu quero me vingar deles e aí a gente pensa assim, nossa, que mal agradecido. E aí quando a gente tem essa sensação assim, faço tudo por ele, por ela, e ela ainda me fala que sou a pior mãe do mundo, que isso, que aquilo. Quando a gente faz isso, aí a gente leva muito pro pessoal, acontece aquilo que eu mostrei pra vocês no quadro. A gente deixa de enxergar o que tá por trás, que é a parte mais importante, sabe? Que é a parte que tem que ser vista. Que é a parte que tem que ser lida, entre aspas, sabe? E aí, quando você vê que a criança tá dentro desse processo dessa coisa de se vingar, você vai percebendo através dos seus sentimentos. Porque vocês perceberam que eu disse aqui que eu me sinto desafiado, eu me sinto, nossa, por que eu faço tudo? Então, assim, vai observando o que seu sentimento está te dizendo, que aí você vai identificando que tipo de crença essa criança tá. Se essa criança tá numa crença desse tipo de vingança, quais são as atitudes que você, enquanto adulto, pode ter para reverter essa crença? É ir mostrando para a criança que você reconhece os sentimentos dela. Então, assim, às vezes a criança tem a vontade de se vingar porque ela se sentiu muito mal compreendida. Porque ela pegou um brinquedo do irmão, você não entendeu direito, você já disse que ela era culpada, porque ele era mais velho, que isso e aquilo, e aí ela sai com aquele sentimento de que não foi compreendida, não foi ouvida, e ela vai querer o quê? Ela vai querer apresentar esse tipo de comportamento, né? E aí você tem, sim, esse papel de ir fazendo essa reestruturação dessa ideia, de fazer com que a criança se sinta compreendida, de que ela não precise... Sabe quando a gente, assim, não alimenta uma chamazinha, a gente não alimenta uma chamazinha que vai se transformar numa discussão, que a gente não alimenta digamos assim, vamos pensar na nossa relação de adulto. Quando alguém faz um mal pra gente, a gente já quer,
né, revidar porque tem muito isso, você fez isso, pois você vai pagar por isso, né, e sempre essa coisa de vou dar o troco, de devolver na mesma moeda, isso não é pertencente só para as crianças, sabe? Isso é da nossa condição ali. Se não for muito bem entendido, vai virando um ciclo, assim como para a criança também. Às vezes essa criança que está nesse tipo de crença, ela é aquela criança que vai descontar a raiva nos brinquedos, aí você vai ver o quarto tá todo bagunçado, tá tudo quebrado, ela tentando botar pra fora. Já se você faz o processo de validação, de mostrar que tá compreendendo aquela criança, aí o que você faz? Você traz ela para perto de você, ela se sente compreendida, e como que alguém vai querer se vingar? Como alguém vai ter esse sentimento de vingança com alguém que tá ali lhe dando apoio, que tá mostrando que entende, sabe? Você vai desconstruindo isso devagarinho. Mas, do contrário, se você coloca, pois eu sou a pior mãe do mundo, pois agora você vai ver, agora você vai ficar sem o seu videogame, agora você vai ficar sem a sua boneca, e aí você vai ver que, né, eu faço tudo por você. Então, assim, vira um ciclo. Se o adulto não tomar cuidado, ele tá ali todos os dias facilitando para que esse ciclo não se acabe. Então, o que eu tô falando aqui é exatamente isso, é você tomar cuidado de saber que você tem o poder de ir cortando aquele ciclo devagarinho, de ir transformando ele em outra coisa. Porque a criança não vai fazer isso só. E ela não vai fazer isso também só porque ela está sendo castigada e porque ela está sendo punida. Porque muitas vezes a criança, nesse exemplo que eu dei, se ela se sente magoada, se ela se sente incompreendida e ela ainda apanha por isso, ela ainda fica de castigo, vocês têm a sensação de que esse sentimento vai acabar, dessa sensação de vou me vingar, possivelmente isso vai fazer com que fique mais forte ainda, né? Então vamos olhar para como que está sendo o identificar e o reestruturar isso, e o remodificar tudo isso, né? E uma quarta crença que muitas vezes as crianças estão nela é o quê? É a criança que está tendo aquela sensação de inadequação, sabe? Que é o quê? Aquela criança que nem tá brigando por poder, que nem tá querendo se vingar, que nem tá querendo atenção, sabe por quê? Porque ela já acredita que ela nem merece nada disso. Porque ela já desistiu, porque ela realmente não é uma criança que serve, assim, que sabe fazer as coisas direito, ela não é uma criança que é adequada. E, gente, essa parte, quando eu falo pra vocês, assim, eu sempre que eu vou estudar sobre esses objetivos, sobre essas crenças equivocadas, essa parte é a que me toca mais, sabe? Porque eu já disse aqui em outros vídeos pra vocês que é desse tipo de comportamento que eu tenho mais receio, é dessas crianças que guardam tudo pra si e que já desistiram de si mesmo. Porque dentro dessa jornada toda que a gente está fazendo aqui, um dos objetivos é que essa criança seja alguém autônoma, autoconfiante, que seja líder de si mesmo, que saiba se amar, que saiba se entender, que saiba amar o próximo. E eu não consigo imaginar isso acontecendo numa criança dentro desse ciclo, sabe? Porque uma criança que não acredita em si mesma é aquela criança que vai fazer uma tarefinha da escola, ela já não quer nem fazer a tarefa porque ela já sabe que não consegue. Ela vai abrir um pacotinho do biscoito, ela já às vezes desiste, entrega pro adulto porque ela, não consigo, sabe? E aí qual o tipo de sentimento que o pai pode identificar que ele tá tendo no momento? Tipo, a mãe identifica assim, eu tô me sentindo assim, desesperançosa, eu tô sentindo que eu tô impotente, que eu não tô conseguindo ajudar meu filho. Quando você tiver esse tipo de sentimento, é como se esse sentimento estivesse te dizendo em que tipo de crença essa criança tá. Vocês entenderam que se a gente for seguindo aqui o processo, o passo a passo, existe exatamente isso, as 4 crenças, e aí os seus sentimentos vão te norteando para que tipo de crença possivelmente seu filho tá encaixado, tá? E o que ele está apresentando que está tendo a ver com isso. E o que você pode ir fazendo para ir desconstruindo isso. Essa é a ideia principal disso que a gente está conversando aqui. Então, dentro dessa ideia dessa criança que está sentindo que desistiu, né? Essa criança que sente que tudo que ela faz não é bom. Essa criança, ela precisa ter esse adulto reconstruindo isso de pouco a pouco, em passo a passo. É o quê? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Essa criança que
Não quer nem tentar abrir um pacote do biscoito porque ela já percebe que não consegue. É você ali fazer um pedaço do caminho, é você puxar um pouquinho ali. Se ela realmente não consegue, você puxa ali devagarinho aquele lacre que vai fazer com que o caminho fique mais fácil para a criança. E aí ela consegue. Ah, Daniela, eu vou estar fazendo por ela. Não, você vai estar fazendo a metade do caminho para que ela consiga fazer a outra metade. Porque ninguém consegue uma transformação de uma hora para outra. Então, só dela perceber, por exemplo, que conseguiu a metade do caminho, nós estamos falando de uma vitória para uma criança que acredita que não consegue nada. E aí, você tá ali facilitando ela perceber, aí ela erra e você demonstra para ela, filho, o importante não é você acertar todas as vezes, o importante é que você está se esforçando, o importante é que você está tentando, e é tudo bem. E aí você vai dando esse encorajamento. Crianças, dentro dessa crença, o melhor remédio é encorajamento. Eu enfatizei isso nessa crença em específico. Mas de todas essas 4 que eu falei, assim, o encorajar, ele faz parte de qualquer processo que você, assim, você pensa, eu quero saber como eu posso acabar, ou pelo menos diminuir, ou amenizar muito as birras, mau comportamento do meu filho. Encorajamento. Essa é realmente uma palavra que ela tem que ficar. E como é que eu faço em si encorajamento? O que é encorajar? O encorajar, quem não assistiu, já tem um vídeo aqui falando sobre a diferença entre encorajamento e elogio, né? Que o elogio é só, parabéns, filho, olha, eu fiquei muito orgulhosa de você. E o encorajamento não é, nossa, filho, eu vi que você se esforçou muito para fazer isso, o que você achou do seu resultado? O elogio, ele tá mais voltado para quem tá dando o elogio. Olha, eu fiquei muito feliz com a sua nota, que legal, parabéns. E aí o encorajamento não, ele é voltado para a própria criança. E quando ele é voltado para a própria criança, ela entende que o mérito é dela, que o esforço foi dela, que ela teve ajuda, mas no final das contas, entende? É tudo mais voltado para a criança. Porque é isso que vai fazer ela se enxergar, é isso que vai fazer ela perceber o quão confiante ela pode ser, o quão capaz ela é. E aí toda criança que é encorajada é uma criança que não tem ou que pouco apresenta comportamentos de birra, do que a gente considera mal, comportamento inadequado, porque ela não tem essa necessidade. Então assim, o que está por trás de birras e maus comportamentos? É uma criança desencorajada, é uma criança que precisa fazer tudo, nem que seja errado, para ter uma atenção, para se sentir amada, para se sentir aceita. E aí quando a gente facilita esse processo, quando a gente é esse mediador assim de fazendo a criança perceber que ela tem tudo isso sem precisar ser dessa forma, a gente tá ajudando, né, essa criança a ir passando por essas dificuldades. Porque quando a gente fala, quando você fala assim, como dá trabalho cuidar de criança, e imagina como que é para a criança também todo esse processo, né? Por isso que é algo que a gente fala que afeta todo mundo ali. Afeta a criança, afeta você, afeta a dinâmica familiar, o relacionamento do casal. Então, assim, nada mais justo do que a gente conseguir olhar para essa ideia de mau comportamento com um olhar mais amplo, assim, mais aberto, de dizer assim, como eu posso ajudar meu filho? Como eu posso fazer para que ele tenha tanta abundância assim do que ele precisa, que ele não precise buscar de qualquer forma, e ele não precise dessa atenção toda disfuncional. E aí assim, o que eu preciso, sabe, esse processo de refletir sobre esses comportamentos, e não só de julgar, de rotular, de dar sermões, de castigar, de punir. Perceba que esse é um processo que sempre acontece e que muitas vezes tem um resultado a curto prazo. E curtíssimo prazo, se a gente for pensar. Porque muitas vezes a birra volta ali imediatamente. Às vezes não é no mesmo dia, não, mas eu botei de castigo, e aí passaram-se alguns dias ela bem quietinha. Tá, tudo bem, mas olha o que vai ficando ali por trás. Sabe? É a história do iceberg que a gente falou. O mau comportamento, você só consegue ver a ponta ali e você não entende o que está ali por baixo da água. E o nosso papel enquanto adulto, enquanto responsável por essa criança,
é nadar ali fundo, identificar o que está por baixo da água ali, sabe? Porque eles não vão conseguir, mesmo que a gente mostre, eles ainda assim não têm a capacidade de distinguir. Então a gente sim que tem que fazer todo esse processo. Parece que isso que a gente está falando deixa tudo mais cansativo e mais difícil, porque o mais fácil é fazer como a gente já faz, é a zona de conforto, é o que a gente já aprendeu. E eu até gosto sempre de quando eu tô nas mentorias com as mães, eu falo, a gente só tem que pensar, né, se a gente quer ali um sofrimento à vista ou a prazo, né, a gente tem que pensar. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente quer se livrar logo do problema, e aí faz ali, já quer o resultado imediato, e quando a gente fala disso, de resultado imediato, a gente esquece que se nós estamos falando da educação de um ser humano, nós estamos falando de alguém que depende ali, de um futuro, de ser um adulto bem estruturado, bem resolvido, tudo, né? E você também, dentro desse processo, ser uma mãe que que passa por menos desgaste e que não tem tantas sensações de culpa, não tem tantas sensações de fracassos. E quando eu digo não tem tantas, é porque a gente não está livre disso. A gente não tem, né, essa ideia de perfeição assim. Por mais que a gente tenha acesso a todo esse conhecimento, ainda assim a gente vai passar por dificuldades e a gente vai se perceber errando. Só que percebe que eu disse, a gente vai se perceber errando, porque tá tudo bem se perceber errando e fazer diferente depois. O problema é que muitas vezes a gente vai errando e não tá percebendo, e quando você não percebe, como é que você vai traçar uma estratégia de mudança se você não tá percebendo? Né? Então as coisas vão só se repetir, vão só se desgastar. E por isso que eu falo, né, do quão importante é a gente aprender um pouco mais sobre tudo isso. Do quão importante é a gente entender assim, o mundo também um pouco assim pelo olhar da criança. Por esses conhecimentos que a ciência traz e que faz a gente entender, então é por isso. Então é por isso que o meu filho, muitas vezes, ele faz esse tipo de comportamento. Então ele queria fazer isso, por me chamar a atenção, ele queria brigar e lutar aqui no poder comigo, porque é só nessa hora que ele consegue o meu olhar. Mas olha que olhar que ele está conseguindo. Será esse olhar mesmo que ele queria? E será se esse olhar aí resolve o que ele queria? Possivelmente não vai resolver. E se não vai resolver, ele vai tentar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E daí nós estamos falando tanto que essas situações, esses desafios de birra, de mau comportamento, trazem esse desgaste. Então vamos parar um pouco para pensar. Coloquem em prática essas dicas que eu falei de vocês entenderem os sentimentos de vocês e daí identificarem o que os filhos de vocês podem estar apresentando. E daí, então, utilizarem essas ferramentas que a gente colocou como opções, do redirecionar, do fazer com que a criança se sinta importante, de usar aquele poder que ela acha que tem para algo que seja positivo, de fazer ela se sentir confiante quando ela estiver desencorajada. Tudo isso que a gente colocou aqui, que faz uma diferença enorme ali no processo do dia a dia, naquele processo de você ir conhecendo seu filho, de você pegar isso aqui, você fazer assim, sabe? Porque, meu filho é teimoso. Não, ele não é. Ele está teimoso, tá bom? Ele está e ele tem motivos para estar. E você pode ajudar para que ele não tenha motivos para estar, tá? E aí, meu filho é birrento. Minha filha é muito birrenta. Cuidado, fala mais para os teus filhos o que você realmente quer que eles sejam. Porque se você falar, essa menina é muito meiga. Gente, vocês não têm noção como essa menina é meiga. E ela vai se tornando, porque ela tá precisando ouvir o que ela é, como é que... Sabe, eles estão precisando entender quem eles são. E aí vai construindo isso junto com esse teu filho, junto com a tua filha. E aí o que acontece dentro de toda essa ideia de mau comportamento, né, de comportamentos indesejados, de birras, os pais, mães vão passar por muitos problemas. E tá aí um perigo que muitas vezes todo esse ciclo ele acontece porque
no problema. Muitas vezes não vai adiante na busca de soluções. Então, pensando nisso, eu quero dividir com vocês algumas dicas em relação a isso. A como a gente pode fazer para focar nas soluções e fazer com que os problemas se repitam o mínimo possível, né? Porque quando a gente para no problema, nada acontece, ele só se repete. E existem 4 aspectos que ajudam muito na hora de construir essas soluções, para que a gente entenda que é uma solução realmente duradoura, eficaz, que são, segundo a Jane Nelson, 4 soluções, 4 aspectos, 3 R's e 1 U. Quando a gente pensa no primeiro R, é que as soluções elas têm que ser relacionadas, elas têm que ser razoáveis e elas têm que ser respeitosas. E por último, o U, que elas tenham que ser úteis, né? Tem que ser algo praticável, que faça sentido. Então, muitas vezes as crianças, elas têm sim o poder de nos ajudar, assim, enquanto pais, a descobrir algumas soluções de problemas. E a gente até perde essa oportunidade. A gente até perde, assim, de não usar esse poder todo que as crianças têm de pensar nas soluções. Quando a gente traz a criança para pensar junto nessas soluções, como eu já havia dito para vocês, vou refazer sempre, vou falar disso sempre, como a criança se compromete, como ela se sente aceita, como ela se sente amada quando ela pode, inclusive, se perceber resolvendo um problema, sendo útil para aquela dinâmica, sendo pertencente, porque ela tem como falar também o que ela pensa, e muitas vezes, quando ela fala e aquilo é aceito, ela realmente, no concreto, ela tem aquela sensação de aceitação que faz com que todos esses maus comportamentos eles diminuam, essas birras também elas vão deixando de fazer sentido para a criança e elas vão deixando de existir naquele ambiente. E aí um exemplo para vocês entenderem de cada uma dessas observações, desses pontos imagine então que a criança fez algo de errado, bateu num coleguinha na escola, tá? E aí você chega, você tem esse problema e você vai falar com ela sobre o problema. E o que muitas vezes acontece? Quando você vai relatar, você já chega dizendo tudo que aconteceu, que você não concorda com aquilo, e aí você já começa a dar alguns sermões e já começa a pensar, inclusive, em qual será a consequência para aquela criança. E você faz todo esse processo sem incluí-la. E quando a gente leva em consideração, por exemplo, que é interessante que uma solução seja razoável com o problema, é a gente entender que se a criança bateu no coleguinha, ela tem que ter uma consequência relacionada a isso. E o que normalmente acontece é o contrário. Ah, você bateu no seu coleguinha, pois agora você vai ficar sem seu videogame. E aí a criança não consegue fazer uma correlação muito assim razoável do que seria o videogame. Ela só entende que ela perdeu algo que ela gosta muito, mas ela não entende assim o porquê de tudo isso, sabe? Então fica difícil a criança compreender. E aí, quando a gente leva em consideração o segundo R, que ela tem que ser respeitosa, e o que muitas vezes acontece é essa coisa de você chegar e já dar as punições, e já dar o castigo, e não dar espaço para a criança falar, e aí você já quer dominar toda a situação, a criança não tem voz, não tem vez, e aquilo muitas vezes vai fugindo disso que a gente chama de ser respeitoso. E num terceiro aspecto, o fato de ser algo que tem que ser razoável é você entender justamente que se ela bateu no colega, talvez o mais razoável para lidar com isso fosse ela pensar um pouco de como ela poderia fazer para que isso não acontecesse novamente, sabe? De ela ir pensando nisso, ao invés de ser só eu perdi o meu videogame. Entende a diferença que faz de a gente ir seguindo esse passo a passo, de ir entendendo e como fazer para que essa solução seja útil, né? E aí ser útil é exatamente quando você percebe que essa solução sendo usada, o problema tende a diminuir, tende a não se repetir. E aí você tem que realmente fazer esse jogo de analisar, e de preferência junto com a criança,
se faz sentido essa solução que vocês estão pensando, pra gente não ficar só naquela coisa automática de você tirou nota vermelha, pois você vai ficar sem as férias do final do ano, né? E aí, às vezes, a criança não consegue fazer tudo isso, esse entendimento que vai levar a uma mudança. Ela só fica lamentando muito que ela não vai ter as férias dela, mas aí, será se ela aprendeu que bater no colega faz o colega se sentir mal? Será se ela conseguiu aprender, ela conseguiu entender que aquilo que ela fez causou no outro um sofrimento? Porque se isso não for pensado junto com a criança, ela não vai fazer essa reflexão. Mesmo que você coloque ali ela no cantinho do pensamento, ou que você coloque ela de castigo mesmo, dependendo da idade da criança, ou que você faça a repressão, se for muito pequenininha, só dizer, não pode, né? Independente disso, a gente tem que perceber que pode não trazer uma habilidade de vida. Então, meio que perde a oportunidade de, dentro de um problema, você, além de conseguir encontrar a solução, você fazer com que seu filho se desenvolva. Né? Algo que é muito, muito importante nisso. Outra dica que vocês podem pegar em relação a como lidar com essas birras, esses comportamentos, são algumas ferramentas. Por exemplo, a de escolhas limitadas. Ela é uma ferramenta que dentro de birras infantis, ela tem muita eficácia. Que é o que? Essas escolhas limitadas é você tá passando ali por um dilema com seu filho, sua filha, e aí o dilema ela não quer escovar os dentes, né? E aí você pode, dentro disso, fazer essa coisa de incluir a criança e dizer, filha, é assim, você quer ir escovar os dentes, a gente brincando até lá, fazendo cócegas uma na outra, ou você quer que a mamãe te carregue no colo e te leve lá para escovar os dentes? Percebem que a gente deu uma escolha limitada? Que a gente fez a criança perceber que existe uma forma dela escolher, mas ao mesmo tempo a gente colocou isso dentro de um limite, né? Esse tipo de ferramenta ajuda muito para que a criança também se sinta segura, assim, se sinta direcionada, mas ao mesmo tempo ela possa perceber que ela é participante, que ela consegue dizer o que ela pensa, né? Que ela consegue dizer o que ela sente, que ela é uma pessoa ouvida e que por mais que as escolhas não sejam as escolhas que ela gostaria que existisse, ainda assim ela teve a possibilidade de escolher. Isso ajuda muito na colaboração. Outra ferramenta também que vocês podem utilizar quando surgirem as birras, as dificuldades, é o agir sem falar. O que seria esse agir sem falar? Você muitas vezes já disse alguma coisa para o seu filho, e para que você não entre naquele ciclo de ficar, eu já repeti isso 1000 vezes e você não me escuta e você não faz direito, e quantas vezes eu vou ter que falar isso? E aí a pergunta é para você mesmo, quantas vezes você vai precisar falar? Se você já falou algumas vezes e não deu resultado, às vezes agir sem falar pode ser uma alternativa muito boa. Você muitas vezes pega um exemplo aqui, a criança não quer desligar a TV, né? E você pede para ela desligar a TV porque está na hora de ir para o almoço. Ela não quer desligar a TV. E você vai dar algumas escolhas limitadas e ainda assim nada aconteceu. Porque não significa dizer que você tem uma ferramenta, ela vai direto de cara funcionar com seu filho. Não, a gente vai se munindo de várias ferramentas até que uma delas encontre o seu espaço, faça sentido e você consiga um resultado. Então, dentro disso, você usou as escolhas limitadas, não funcionou muito bem. E aí você avisa uma vez para a criança, ela não fez o que você queria, você avisa uma segunda vez e fala, agora eu já não vou mais falar sobre isso, porque eu acredito que você já entendeu. Se você não tiver entendido, é a sua chance de me perguntar alguma coisa, mas agora eu não vou mais falar sobre isso, tá? Eu só vou fazer. E aí, daí então, você realmente não vai mais falar, você só vai fazer. Se precisar desligar a televisão, você vai desligar sem dizer nada. Não é desrespeitoso porque já foi feita uma preparação anteriormente. Você já conversou com essa pessoa, com a criança, você já explicou inclusive o que você ia fazer. Então não dá pra querer também assim que você vá todo o tempo, porque senão a gente esquece de estar
dentro dos dois pilares que muitas vezes a gente fala aqui, que é ser firme e gentil ao mesmo tempo. Você está sendo gentil, mas você também está sendo firme, porque você está cumprindo o que você falou que ia fazer. E esse cumprir o que falou que ia fazer, ele é muito importante para o processo de confiança. Até mesmo para a criança não ultrapassar alguns limites, porque ela já entende, não, quando a minha mãe diz que é assim, é assim. Às vezes eu posso até argumentar e ela pode mudar, mas normalmente acontece assim. Então, esse tipo de situações, ele traz uma certa segurança para a criança, faz com que ela não entre em muitas situações de confronto, né? Porque ela já entendeu como que funciona. Ela já entendeu que você fala 2 vezes e na terceira você age, sabe? Quando isso fica automático, ela já espera isso de você, então não é desrespeitoso, ela já entendeu, né? Você já teve o cuidado de falar uma primeira vez, de explicar uma segunda e de fazer uma próxima. E quando a gente usa esse tipo de ferramenta que também que pode ser ali que não dê certo, né? Como eu falei para vocês, toda criança tem que ser olhada na sua individualidade e toda criança apresenta isso que a gente chama de comportamento inadequado de uma forma bem peculiar. E cabe realmente a você aí conhecendo seu filho, saber o que funciona para ele e o que não funciona. Saber o que faz ele esquentar mesmo assim, perder o controle, e saber o que faz ele se acalmar. Se você não tem essas informações em mãos, você fica ali à mercê do que será que ele vai fazer agora se eu fizer tal coisa. Então, é importante esse processo de eu vou parar e vou conhecer um pouco melhor sobre meu filho. Isso vai te ajudar a lidar com as possíveis birras, porque muitas vezes você vai se prevenir de algumas delas, através, por exemplo, de combinados, que é uma outra ferramenta para birras, né? Você fazer algum combinado com a criança. E aí volto a enfatizar, como em outros vídeos aqui no canal, eu sempre coloco que o combinado tem que partir dos dois lados, o combinado tem que fazer sentido, o combinado ele tem que seguir esses 4 pontos que a gente falou no início, de ser respeitoso, de fazer sentido, né, de ser relacionado, de ser razoável, de ser útil. Senão ele não tem uma eficácia, ele também não vai fazer muito sentido. Né? Se a gente pega esses 4 pontos e toma ele e abraça assim como uma forma da gente avaliar a nossa atitude, a gente consegue sim encontrar algumas soluções para muitos problemas e encontrar soluções que sejam saudáveis. Porque encontrar soluções por si só não chega a ser um problema. Porque tem pessoas que dizem, eu resolvo é assim. Só que é muito mais, mais trabalhoso a gente perceber todo esse processo, só que a gente entende que o resultado é mais saudável, é um desenvolvimento mais seguro, é um adulto ali que tá criando valores para a vida, que está entendendo que tem que respeitar o outro, mas que tem que respeitar a si mesmo. Então, assim, são habilidades de vidas que a gente não pode negar para as crianças, que está realmente na incumbência de nós pais, levar isso para eles, dar essa oportunidade deles irem se desenvolvendo para que não cheguem lá na frente sem saber como fazer, sem saber como lidar, sem se conhecer. É exatamente isso que a gente quer evitar quando a gente faz toda essa análise de como lidar com as birras, com o mau comportamento. Eu sei que isso tudo aparece no aqui e no agora como sendo algo muito desafiador. Mas pensem comigo, se a gente conseguir olhar tudo isso que aparece, que é muito difícil, que é muito desafiador, e a gente bota isso num paralelo com o que eu quero para o meu filho, a nossa forma de conduzir se transforma. Porque eu não vou assim querer que meu filho só pare de se comportar mal. Eu vou querer que ele pare esse comportamento, mas que ele aprenda algo de valor com isso. Aí, claro, não tenho como dizer para vocês que é mais fácil. Eu só tenho que dizer que uma vez que a gente entende que a gente vai praticando, pode se tornar algo bem viável e algo que vai te trazer uma satisfação de saber que você está fazendo o melhor que pode, né, pelo seu filho. E assim, dentro disso que a gente falou sobre, por exemplo, sobre essas ferramentas de usar os combinados, a gente, para usar todas essas ferramentas, também precisa entender um pouco como é que funciona o desenvolvimento infantil. Por isso, sempre que eu puder, eu vou trazer conhecimentos para vocês, porque não dá para trabalhar tudo isso do universo infantil em separado. A gente sempre vai unir aqui algumas informações.
é como eu lido com o mau comportamento, mas é do que meu filho precisa, é como eu faço quando tiver briga entre irmãos. Sabe, quando a gente consegue unir toda essa ideia e entender o que está por trás e quais são os princípios e os valores que a gente quer para tudo isso, é onde a gente vai encontrando esse caminho, é onde a jornada vai fazendo sentido, é onde esse filho bem desenvolvido vai aparecendo todos os dias um pouquinho, tá? E aparece todos os dias um pouquinho. Vocês vão perceber isso quando vocês começarem a colocar isso em prática. Essa coisa de parar e olhar para a criança de uma forma diferente, de você parar e olhar assim para o seu filho como alguém que tá te pedindo ali, me ajuda a ser uma ótima pessoa, não uma pessoa perfeita, mas me ajuda aqui porque não é fácil pra mim, né, mãe? Eu sei que não é fácil pra você, mas se o seu filho pudesse dizer, ele também diria que não é fácil pra ele, né? Porque a gente pensa assim que só adultos que tem os problemas, tem a dificuldade, que tudo que criança passa é besteira. E quando a gente olha para o que eles passam como sendo uma besteira, a gente não consegue enxergá-los. A gente não consegue compreender, a gente não consegue se conectar, que é uma das palavras que eu considero também palavras-chave, é a conexão. Se você tiver em mente que a conexão ela é realmente uma ferramenta que vai te ajudar a não ter que passar por tantas situações de birras, ou quando a situação aparecer, ela vai ser assim, quem vai te ajudar muito. Na hora que teu filho estiver fazendo um comportamento ruim, se você decide se conectar com ele antes de fazer a correção, você não sabe o poder que tem isso. O que você está falando, Daniele? Deixa eu entender um pouquinho melhor. Conectar antes de corrigir. Esse, assim, é uma chave, pode anotar de verdade, é uma chave para esses problemas de birra infantil, de mau comportamento, né? Por quê? Porque aquilo que está fazendo a criança fazer tudo aquilo a gente entende como inadequado. Quando a gente se conecta com essa criança, a gente consegue compreender e a gente consegue dar um norte assim para ela. E uma vez que ela se sente compreendida, e uma vez que ela se sente acolhida, aquela sensação de precisar fazer aquele comportamento indevido, ela vai deixando de existir, ela vai perdendo o sentido para a criança. E é disso que eu falo aqui, é de você perceber que por trás de todas essas birras, de todos esses comportamentos, existe alguém que está esperando assim um amor que venha de você, uma compreensão para essas coisas que acontecem. Ah, Daniele, vai ficar muito mimado meu filho se isso ficar acontecendo. Se ele perceber assim, ele vai ficar muito mimado. Aí eu quero dizer para vocês que da forma que a gente vai fazer aqui, é sempre no caminho do meio, nem é permissivo, nem é punitivo. É realmente um lugar onde a criança se sente à vontade para ser ela, e que quando a criança tem esse lugar para ser ela, aí vocês vão descobrir assim, o potencial que os filhos de vocês têm. E assim como acontece com nós adultos, quando a gente tem um espaço onde a gente pode ser a gente, onde a gente pode dizer o que pensa, dizer o que sente, não tem como a gente não dar o melhor, né? E aí eles precisam desse espaço, que seja um espaço propício para eles darem o melhor de si. Eles precisam de segurança, né? De sentir assim, um apego, de sentir um amor que é de graça, que é incondicional, tá? Que é um amor incondicional mesmo, sabe? Aquele amor que vem cheio de condição, ele não é um amor saudável para a criança, ele não é um amor que preenche de verdade. Meu pai e minha mãe, eles só me amam se eu for bem comportado. Meu pai e minha mãe me amam só se eu não chorar. Meu pai e minha mãe me amam só se eu não demonstrar raiva. E olha o que a criança vai criando ali na cabeça dela, sabe? Crenças que muitas vezes vão trazer os comportamentos que a gente não quer, e que quando não trouxer, a gente vai ter certeza de que a criança está tendo que segurar aquilo sozinha, porque ela precisa colocar para fora, mas ela não pode. E isso faz com que ela chegue lá na frente, numa vida adulta, sendo essa pessoa que não coloca para fora, mas que
tá adoecendo, que tá tendo que chegar lá no consultório psicológico, tendo que lidar com tudo isso, quando na verdade essa base poderia ter sido diferente. E aí, é um peso realmente a gente saber que tá nas nossas mãos. E eu não posso dizer que é algo diferente disso, porque realmente é uma responsabilidade nossa, né, de ajudar nessa construção de um ser humano. E quem diz que é uma tarefa fácil, não é. Mas ninguém pode também dizer que é uma tarefa impossível e nem que é pesada a ponto de não ser boa. Porque esse olhar a gente é que vai dando. E essa construção é a gente que vai fazendo. E esse amor incondicional, se a gente permite que o ambiente seja propício para ele é mais leve, né? Ele não é aquela coisa de eu só amo se, né? É cheio de condições. E a criança, ela precisa disso, desse ambiente, sabe? Dessa liberdade. Amor demais estraga? Eu acho assim que a gente pode pensar, eu até gosto de dar o exemplo. Pense aí você enquanto adulto, parar e pensar, eu não posso dar muito amor pro meu marido, ele vai ficar muito mal acostumado. Eu não posso demonstrar muito amor pela minha mãe, ela vai... Entende o que eu tô querendo dizer? Que assim, às vezes a gente quer negar isso pra criança com medo de que ela demonstre um resultado lá na frente diferente do que a gente entende como o correto, como o certo. E aí a gente deixa de dar aquilo que é combustível para ela evitar um monte dessas coisas que a gente não suporta assim dentro dos desafios, sabe? Então meio que você tá negando aquilo que vai te ajudar a levar essa maternidade de uma forma mais calma, mais leve, mais consciente, que vai fazer teu filho ser mais desenvolvido. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre como a gente olha para todas essas birras, esses comportamentos. E depois, se possível, anotem essas dicas e essas ferramentas, vão testando uma por vez, vão percebendo o que funciona com os filhos de vocês. Às vezes uma funciona num certo momento, aí não funciona no outro, mas não necessariamente porque não funcionou naquele momento com seu filho que você não possa usar depois em outro momento. Então peguem essas dicas, anotem, encaixem elas na realidade de vocês. Só quando fizer sentido para a realidade de vocês, para a dinâmica familiar de vocês é que ela vai funcionar. Mas se a gente for falar assim, a gente falou de algumas palavras-chave aqui, mas para todas as crenças distorcidas ali que a criança tem, para todos os comportamentos inadequados que a criança apresenta, todas as birras, eu posso dizer que o amor assim nunca é demais, sabe? O amor, a conexão. Eu vou sempre falar disso pra vocês. Parece ser algo óbvio. Daniele, claro que eu amo meu filho, claro. Mas a gente não pode perder de vista o que seria esse amor que faz bem. Porque tem amores e amores, sabe? Tem aquele amor que é como eu falei pra vocês, que às vezes ele vem muito carregado de condições. Não é desse amor que a gente fala aqui, tá? Mas se surgir alguma dúvida sobre isso, vou estar por aqui, vocês vão continuar podendo tirar dicas, pegar dicas aqui no direct, vou transformar as dúvidas de vocês, transformar em vídeos, e assim a gente vai construindo esse caminho juntos, tá? Se sentiu que tá parecendo difícil demais, se sentiu que pode ser que você não consiga, tá tudo bem, é só um caminho, é uma jornada, ninguém precisa chegar aqui sabendo de tudo. Ninguém precisa se culpar pelo que fez de errado, pelo que fez de diferente, não. A gente pega o que a gente tem hoje, a gente pega o que a gente está aprendendo e a gente leva isso para as nossas novas tentativas, para as nossas novas possibilidades.